Fala pessoal, eu sou o Paulo, editor de cripto do Infomoney, e esse aqui é o Cripto Mais, o seu programa semanal sobre cripto, para você saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje a gente vai falar sobre uma nova atualização do Ethereum chamada de Xangai, esperada há meses. Ela finalmente deverá chegar nesta semana. Mas o que realmente muda com essa atualização e por que o mercado está de olho nesse evento? É verdade que ele vai transformar o Ethereum em uma espécie de banco de criptomoedas? Bom, eu vou conversar sobre esse assunto logo mais com a professora de blockchain Solange Gueiros, mas vai já deixando a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários, as suas dúvidas, e vem saber muito mais de cripto depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu vou pedindo para vocês, como sempre também, ir deixando nos comentários aqui de onde vocês estão assistindo a gente pelo Brasil e também nos nomes de vocês. A gente quer conhecer quem assiste o Cripto Mais todas as segundas-feiras aqui no canal do Infomoney. E claro, não esquece de clicar aqui no link do relatório da Levante sobre as cold wallets, aquelas carteiras físicas onde você pode guardar as suas criptomoedas longe da internet, também longe dos hackers. Clica no link aqui embaixo e baixa o material gratuito para você entender tudo sobre as cold wallets. Mas vamos então para o nosso assunto da semana. O Ethereum vai atualizar mais uma vez, e aí a gente está falando já há algum tempo sobre essa atualização chamada de Xangai. Ela deve finalmente chegar nesta semana. Mas a gente tem que entender, afinal, o que ela promete mudar no Ethereum e por que tem gente falando que o Ethereum vai virar uma espécie de banco de criptomoedas depois que ela for finalmente finalizada nos próximos dias. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com a Solange Gueiros, professora de blockchain e profissional da Chainlink Labs. Solange, muito obrigado por estar de novo aqui com a gente. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui na Infomana e adoro falar com você. Imagina, o prazer é todo meu. Solange, eu queria começar esse nosso papo sendo bem básico, né, para aquela pessoa que está ainda tá ouvindo falar sobre essa nova atualização do Ethereum e não entende muito bem nem o que é uma atualização de uma blockchain. Você pode, por favor, começar explicando o que é uma atualização de uma blockchain, de uma criptomoeda? Bom, a gente pode falar que assim, a criptomoeda em si, ela não se atualiza. O que se atualiza é o blockchain, que é a tecnologia que é a infraestrutura da criptomoeda. E atualizações são feitas para melhorar algum aspecto relacionado ao próprio. A gente pode falar que o blockchain acaba sendo um software, né, que ele roda nos computadores de quem quiser participar deste blockchain. Então, esses nós que rodam esses programas de computador, este programa de computador é que tem uma certa atualização. E para essa atualização realmente entrar em vigor na rede, a maior parte da rede, ou seja, dos computadores que estão rodando, tem que atualizar. Porque se apenas uma parte pequenininha atualiza, essa atualização ela acaba não valendo, né? Porque ela não está predominando na rede. Então, normalmente já tem uma comunicação, uma conversa muito grande para que tudo fique alinhado e que para quando esses softwares novos atualizados eles entram live aí, todo mundo que tem o nó sabe que tem que atualizar e concorda com a atualização. Quem não atualiza sabe que começa a gerar blocos que não são mais válidos na rede. Então você começa a perder, se você ganhou alguma criptomoeda com isso, você perde, então não faz sentido. E por que temos atualizações? Geralmente as atualizações elas são para melhorar, aí eu vou falar mais de Ethereum, né? Mas para elas melhorarem algum aspecto específico da rede, como segurança, como diminuição de taxas, como mais escalabilidade na rede. Então, esses são os aspectos principais que se busca com as atualizações. Entendi. Você mencionou o termo chamado nó, né? Fazem parte da rede, são um importante player da rede. Você pode detalhar um pouco melhor para quem não acompanha muito as criptomoedas, o que são os nós? Exato. Uma rede blockchain ela é composta por esses nós. Cada nó é um computador que roda um programa que tem uma cópia da blockchain. E você pode ter essa cópia da blockchain e fazer várias coisas com ela. Você pode ter uma cópia onde você só vê os dados, você vê todas as transações passadas, por exemplo. Você pode ter uma outra cópia onde você participe da validação
dos novos blocos. Então, outro nó criou o bloco, você vai lá e valida também. Você vê se aquele bloco está certo. Pode ter um terceiro tipo, né, de nó, quando está rodando o seu programa, que é o nó validador em si, que é quem está criando os novos blocos na rede. Que eram, se você fala numa rede Proof of Work, são os mineradores, porque eles estão procurando um segredo, um número para fazer o bloco válido. No caso da validação por Proof of Stake, a gente não tem mais sentido da procura desse número, que a gente fala que é o nonce, né? Mas sim da questão de você ter o stake, que é o depósito das suas criptomoedas em um determinado lugar para você poder participar dessa validação e criar novos blocos. O que tem no novo bloco? Bloco é composto de transações. As transações elas podem ser transferência de Ether, criação de smart contract ou execução de alguma função de um smart contract que já exista na rede. Cada uma dessas transações, ela vai estar num bloco. Então, as transações elas são enviadas para uma área da rede que a gente chama de mempool, que é uma área de espera, e os validadores juntam, agrupam as transações e criam os blocos. Bem legal. Solange, e aí, bom, agora que a gente tirou isso do caminho, sabe o que é uma atualização de blockchain, por que se fala dessa atualização Xangai? O que é a atualização Xangai que a gente está esperando para os próximos dias? Bom, eu vou contextualizar isso porque... E por que se espera tanto nessa atualização? Porque o Ethereum, ano passado, em setembro, ele aconteceu um evento histórico que a gente chamou de merge, né? Que foi aquele momento onde existiam todas as transações do Ethereum, desde o início do Ethereum, validadas pelo Proof of Work, que eu falei agora há pouco, e, em paralelo, estava acontecendo uma outra camada que só fazia validação em Proof of Stake, com esse esquema que eu falei, que você deposita a moeda para poder validar, mas que ainda não validava as transações reais da rede. Então, o ponto de setembro do ano passado foi quando as novas transações começavam a ser validadas, os novos blocos começaram a ser criados por Proof of Stake. O ponto é que essa rede que estava rodando em paralelo com o stake, ela começou em 1º de dezembro de 2020. Então, faz muito tempo. E passou muito tempo onde pessoas, empresas, validadores que acreditam no Ethereum desde o início, eles começaram a fazer um stake para você participar dessa rede de no mínimo 32 Ethers, que assim, é dinheiro, né, gente? Não é pouca coisa, não, para poder participar. Então, imagina que você colocou lá 32 Ethers, você começa a participar do processo de seleção para ser o próximo validador e incluir um bloco válido na rede. Naquela época não tinham ainda as transações só entraram em setembro, agora do ano passado. E depois que entraram as transações, principalmente, que a gente tem já mais dinheiro circulando na própria rede, a questão é que esses validadores com os 32 Ethers lá colocados, eles desde o início de 1º de dezembro de 2020, eles não poderiam retirar esses Ethers de lá. Então imagina por quanto tempo eles fizeram esse investimento em Ethers para receber assim, digamos, as recompensas de validação da rede, mas não dá para tirar o dinheiro de lá. E é isso que estava acontecendo até agora. Então a atualização Xangai é a atualização onde possibilita que um validador que tem o stake de 32 Ethers, e que pode ter alguns que estão lá desde dezembro de 20, até outros que entraram depois, a partir de agora, eles podem retirar os Ethers, fazer saque desses Ethers, sair da validação da rede, se eles quiserem, quando eles quiserem. Entendi. Agora, por que é importante que tenha essa função, por exemplo, de sacar os Ethers da rede? E aproveitando, já que você mencionou no staking, o que é esse staking e por que essa atualização é importante? São 2 perguntas em uma. Por favor, Solange. Então, primeiro, a questão do stake, por que as pessoas participam da validação de uma rede? Né? Você está participando da construção dos próximos blocos. Você está garantindo de que os blocos tenham apenas transações lícitas, válidas, que não se tente gastar o mesmo Ether 2 vezes, que não se tente executar uma função que não existe, chamar um smart contract que não faz nada, coisas do tipo. Então, essa é a primeira coisa. Então, isso é validar as transações e criar novos blocos na rede.
Então, imagina que para você ter o direito de fazer isso, você tinha 32 Ethers depositados lá no que a gente pode falar que como se fosse um banco ou um cofre, porque está depositado em garantia, tá, para você fazer isso. E, bom, esse é o motivo pelo qual as pessoas estão validando a rede. Agora, por que é importante poder tirar? Primeiro, livre-arbítrio, né, gente? A gente tem que colocar e tirar o nosso dinheiro aonde a gente quer, a hora que a gente quer. E a mesma coisa é com a validação da rede. Então, eu acho que, assim, esses grandes validadores, eles ficaram por muitos anos com um investimento parado, que não importa o que aconteceu com o mercado, eles não puderam tirar dali, e agora eles voltam a ter livre-arbítrio para decidir, olha, eu não quero mais ser validador da rede. Ou, tá bom, eu quero ser validador, mas agora eu posso tirar pelo menos as minhas recompensas, os ganhos que eu tive quando eu validei blocos, porque isso eles também não poderiam fazer até agora. E um blockchain saudável, uma criptoeconomia saudável, é aquela onde, aliás, qualquer economia, né, gente, não é só de cripto, mas uma economia saudável é aquela onde o dinheiro circula, né? Se o dinheiro não sai do lugar, ninguém ganha. O dinheiro tem que passar por várias partes. E a mesma coisa com as criptomoedas, então, no caso, com o Ethereum. Legal. Bom, como você mencionou, né, esse trabalho da validação, quem topa fazer esse trabalho deposita 32 Ethers lá e recebe uma remuneração por isso ao longo do tempo. E isso, muita gente faz analogia com o funcionamento de um banco. Você coloca o seu dinheiro depositado num banco e ele, ao longo do tempo, vai rendendo aí algum tipo de remuneração para quem deixar esse dinheiro lá. No caso do dinheiro tradicional, o banco usa o seu dinheiro para outras atividades, enfim, a gente sabe que tem diferenças. Mas você acha que faz sentido, de alguma maneira, essa analogia do staking no Ethereum, que agora vai estar completo com essa nova atualização, com o funcionamento de um banco que remunera o cliente pelo depósito? Faz, pelo único, faz e não faz, né? Faz o sentido a questão de você deixar o depositado lá, você está validando a rede, você está ajudando a segurança da rede e você é recompensado por isso. Não faz tanto pela questão do mínimo dos 32 Ethers. Tem como você entrar sem ter os 32 Ethers? Tem. Existem pools de liquidez. Então, no pool, você deposita uma quantidade menor e você vai, como o próprio nome fala, né? É um pool, então são várias pessoas depositando menos que daí estão participando para criar um nó de validação, que tem que ter um mínimo de 32 Ethers, e vão dividir, então, as recompensas quando elas criam um bloco válido. Então, sim, a gente pode falar que tem os dois lados. O deixar os Ethers parados são menos Ethers em circulação, mas, por outro lado, para que a rede fique saudável, tem que ter Ethers parados para fazer a validação. Solange, hoje em dia, como você mesmo mencionou, né, quem topou depositar esses 32 Ethers lá atrás eram entusiastas, pessoas que sempre acreditaram muito no Ethereum e acreditavam que essa funcionalidade seria implementada com sucesso, como a gente viu, né, essa atualização lá de setembro. E agora, todo mundo espera que tudo corra bem também. Agora, com essa nova funcionalidade, dá para entender que o stake está completo e que isso pode, talvez, abrir portas para pessoas comuns que talvez não são tão entusiastas assim, mas estão de olho aí, por exemplo, em, de um lado, aprender um pouco mais como funciona isso, quem sabe aprender como é que funciona a validação e, claro, de outro lado, obter algum tipo de remuneração sobre o Ethereum que já possui. Você acha que essa nova atualização pode, de fato, abrir portas para o usuário comum entrar no staking? Olha, pode através de pools de liquidez. Eu não recomendo um usuário comum e direto tentar virar um nó validador com 32 Ethers. O processo de criar o seu nó, ele não é tão simples assim. Esse não é um processo para usuários comuns, essa é a verdade. Isso é processo para realmente quem quer participar da rede como um todo. Para os usuários comuns, existem os pools que daí eles estão gerenciando tudo isso para você. Você põe lá um pouco de Ether, até já poderia colocar antes, né? Mas às vezes quando você retirava, acabava que você tinha como se fosse uma taxa de desconto muito maior, porque ele não era retirado de verdade, né, da rede, porque o protocolo de stake fez o stake, estava lá. Se você estava retirando, significa que eles estavam cobrindo a sua parte para que você retirasse alguma coisa. E agora não, agora é um saque real. Muda a questão da forma como você, usuário comum, se quiser participar, poderia participar dessa forma através de um pool de stake. Dá para dizer, Solange, que essa atualização agora,
que vai liberar os saques, vai melhorar a liquidez desse sistema inteiro de staking? E se isso é verdade também, que outros benefícios isso pode trazer para o Ethereum como um todo? Bom, a circulação do Ether, a gente tem hoje, é, é mais de 15%, eu não lembro o valor exato, tá? Mas vamos colocar por volta de 15% dos Ethers estão em stake. Então, é uma quantidade grande de Ethers que está parado, que está depositado, parado, garantindo a rede. Então, pode ser que esse número aumente, diminui, possa ser que ele aumente, porque agora mais pessoas vão se sentir confortáveis em fazer o stake, porque em algum momento você pode sair com mais facilidade, ao mesmo tempo pode ser que diminua, porque tem muita gente que está com stake há muito tempo e talvez seja outra realidade e não tenha mais interesse. De qualquer forma, a grande vantagem é a circulação, é o aumento de circulação de Ethers no mercado. Entendi. Agora, isso também vem abrindo portas para novos casos de uso, né, do stake, ou pelo menos que a gente não tinha ouvido falar muito. Essa semana passada agora, a Hashdex, a gestora brasileira, anunciou que, por exemplo, vai aplicar os fundos, o patrimônio dos fundos em staking e obter uma remuneração adicional, né, do rendimento dos fundos e repassar isso para os cotistas ou ora abatendo na taxa de administração. E é um novo caso de uso aí de uma instituição que já está planejando entrar em staking. Você acha que isso vai ficar cada vez mais comum? E quais tipos de casos de uso aí você está prevendo que possa aparecer pelo caminho, uma vez que essa funcionalidade de staking esteja finalmente finalizada? Bom, eu vejo que os casos de uso eles estão relacionados com exatamente a oportunidade para o usuário comum e que nem tem os 32 Ethers participar da rede, que é exatamente o transformar o stake mais nessa analogia com o banco, onde o usuário comum pode fazer um depósito menor e participar de um pool de stake e aí participar da validação do jeito que a gente está falando, porque daí o usuário ele colocou o dinheiro dele nesse pool de stake, o gestor do pool é que estará realmente fazendo a validação na rede, e qualquer fundo, por exemplo, que tem Ethers parados, faz sentido que esses Ethers estejam em stake para você participar da validação e ganhar a remuneração por isso. Legal. Agora, Solange, a gente já falou outras vezes na conversa sobre o Merge ano passado, e eu perguntei isso para você sobre o risco de dar errado. A gente sabe que tem todo um trabalho para que não dê errado, mas a gente sempre, enfim, gosta de ter cautela por aqui. Você acha que existe algum risco dessa atualização trazer algum problema, de, por exemplo, ser adiada mais uma vez? A gente sabe que foi adiada já uma vez. Como é que você está enxergando, para você que conversa bastante com desenvolvedores também, a expectativa sobre essa atualização correr tudo bem, assim como foi a Merge lá em setembro? Olha, eu não vejo o risco de dar errado. O que eu ouvi o pessoal validando e conversando muito é a questão de que existe um número mínimo de validadores na rede, para que a rede seja segura, para que a rede não seja manipulada. Então, esse é o principal. E já foi feito um grande estudo aí pela própria Fundação Ethereum, de que mesmo o momento, agora o mercado está maduro para que se possa liberar os saques, e mesmo assim são bets, né? Você vai participar aí de uma fila para se você quiser fazer um saque, de modo que continue tendo validadores. Então, o único risco seria quase todo mundo sair da rede, diminuir o número de validadores e a rede ficar fraca e ficar vulnerável para um ataque, por exemplo. Mas esse risco é muito pequeno. Isso foi o que eles estudaram muito. Seria o único que eu via. E do ponto de vista do usuário comum, do investidor que tem os seus Ethers numa carteira própria, entrou na corretora, esse tipo de usuário de Ethereum tem que fazer alguma coisa, tem que se preocupar com essa atualização de alguma maneira? O que você recomenda para... Absolutamente nada. Nada mesmo, assim, tem que ser completamente transparente. E nem que eu esteja fazendo uma transação, por exemplo, no meio da atualização. Você acha que também não tem perigo nenhum de dar alguma coisa errada? Não mesmo. Super Ótimo. tranquilo. Bom, então essa vai ser ainda mais tranquilo que a Merge, né? Que eu lembro que na época você Muito falou até mais. assim,
por uma questão de cautela máxima, talvez seja bom não fazer nenhuma transação naquele momento, mas nesse caso nem isso precisa ter. Não, nem isso. No caso do Merge, eu estava acordada no horário, né? A gente estava. Tinham pelo menos 3 festas do Merge que eu estava participando no mesmo horário, né? E foi muito divertido, porque a gente estava com uma das pessoas transmitindo o nó dele, validador. Do nada aparece o pandinha lá na tela, bonitinho, o merge está feito. Acabou. Mais nada, não teve nada, nenhum problema, nada aconteceu. E agora quem tem um nó em casa vai aparecer uma mensagem, ó, Xangai aconteceu. E é isso. Agora é muito mais tranquilo. Claro que o merge era uma atualização muito mais complexa, não é isso? Ou seja, se não teve problema sim. lá, nessa tampouco. Seria esse o pensamento. Entendi. E ela não, a gente fala muito da questão do Xangai como sendo o principal, a questão dos saques, né? Ela envolve, e assim, tem os Ethereum Improvement Proposals, que é o EIP, tem vários números, né? Vários números diferentes aí. Tem mais 4 EIPs relacionados à melhoria das taxas, ou seja, mais previsibilidade das taxas, diminuição de valores das taxas para enviar transações. Então, o Xangai ele não é só a parte de saque, mas é bom levar em conta também que existem mais 4 melhorias relacionadas às taxas. Entendi. Agora, Solange, sobre essa possibilidade de saque de Ethereum, né? Tem muita gente especulando de que pode ser que muita gente resolva sacar, como você mencionou, né? Claro que a gente não tem como saber, mas muito se fala sobre uma possível pressão de venda de Ethereum, porque muita gente que está lá desde 2020 pode decidir agora, por quaisquer que sejam esses motivos, sacar o seu Ethereum e vender no mercado. Né? Você acha que existe mesmo essa possibilidade, ou pelo perfil, talvez, do investidor que é mais entusiasta, ele talvez crê mais no projeto e acaba deixando ele lá. Inclusive, eu conversei, só complementando, com muita gente que diz assim, bom, quem já fazia Ethereum e queria se desfazer do seu Ethereum, podia fazer isso, por exemplo, por esse serviço de intermediação que você mencionou, esses pools de liquidez. Ou seja, sim, necessariamente não muda tanta coisa assim. Como é que você enxerga esse cenário agora? Olha, uma coisa que acho que a gente precisa até dar uma melhorada é no nome, né? Eu não vejo o pessoal que entrou no Ethereum lá em 2020, no Ethereum 2.0, só como investidor. Eles são realmente os grandes players do mercado no sentido de que são as empresas relacionadas a todo o ecossistema Ethereum e que dependem do Ethereum. Então, toda empresa que tem circulação de ativos no Ethereum ou que fornece serviços de nó, ou você pode ter certeza que os próprios criadores de projetos de Ethereum que já existiam, todos eles são validadores da rede. Então, eu sei de pessoas que entraram como investidores, sim, mas a maior parte entrou porque eles já fazem parte do ecossistema Ethereum, eles já têm aplicações, eles já têm as empresas deles consolidadas nesse mundo, e é do interesse deles que tudo continue bem. Então, eu acho que o risco, de novo, é muito pequeno sim, eu acho que vai acontecer uma venda grande, mas vai ser uma circulação grande, da mesma forma que vai sair e entra de novo. Com quem é mais otimista, até para o longo prazo, com o Ethereum, com quem eu venho conversando, vem dizendo que é isso que você falou. No curto prazo, a gente pode ter ali uma venda de algum usuário desse perfil investidor aí, que deseja liquidar seu ativo, mas no longo prazo, essa atualização abre portas para mais gente entrar no staking e aí, com certeza, bloqueando mais Ethereum, né? Você falou em 15%, não é isso, hoje em dia, mas que ainda é um valor pequeno perto de outras criptomoedas que têm staking, né? Ou seja, teoricamente o Ethereum teria um espaço para ter cada vez mais Ethereum bloqueado, ou seja, fora de circulação. E aí, claro, para quem olha preço, quem está assistindo a gente é também, com certeza, aquele perfil que vê, que está procurando saber aí motivos para quem sabe investir no Ethereum hoje em dia. Faz sentido, Solange, essa perspectiva de ter mais Ethereum bloqueado fora de circulação a partir dessa atualização, claro, visando o longo prazo? Eu acho que em longo prazo, o Ethereum já fez toda uma movimentação no sentido de até regular melhor quantos Ethers são emitidos. Então, até, digamos assim, a política inflacionária do Ethereum, que chega a ser de vez em quando em um bloco ou outro deflacionária, né? Porque desde que foi implementado, então também já faz um bom tempo aí, a atualização onde uma parte
onde não vão mais todas as taxas para o minerador, uma parte das taxas ela é queimada, já mudou um pouco a circulação de Ether, né? Então, pensando nisso, eu vejo que tudo que acontece no Ethereum, ele é muito bem pensado por esse papel econômico também. Eu não estou vendo que vai aumentar tanto assim a quantidade de Ethers em stake, mas vai existir uma regulação na própria fundação, em todos esses grandes players, relacionado a ter mais ou menos Ethers emitidos, de acordo com também o que se tem em stake versus o que precisa ter em circulação. Solange, agora só para finalizar a nossa conversa, você conversa com muita gente do meio, né? Fala com muitos desenvolvedores, e o seu trabalho está muito focado mesmo no desenvolvimento, né? Em conversar com essas pessoas que criam o Ethereum. Mas a gente está vendo lá nos Estados Unidos uma pressão muito grande regulatória, né, em cima do staking agora, né? Então, nos últimos tempos agora, a SEC lá, né, a Comissão de Valores Mobiliários, vem apontando que o staking pode ser uma security, né, um valor mobiliário, falando até de tokens em geral, né? E a gente sabe que a maioria dos tokens estão rodando no Ethereum. E aí hoje existe essa discussão, será que o Ethereum, por essa pressão regulatória, vai perder espaço nos Estados Unidos e vai acabar virando alguma coisa proibida por lá? Como é que você enxerga hoje em dia, baseado nas conversas até que você tem com pessoas que estão envolvidas aí diretamente no Ethereum, você mesma está envolvida diretamente também, né, em soluções para o Ethereum, como é que você enxerga essa pressão regulatória nos Estados Unidos? Isso pode ser um problema para o Ethereum daqui para frente? Bom, eu vejo muitas empresas provedoras de nó que buscam outras alternativas, né? Porque também não adianta, gente, se a maior parte dos nós está em cloud baseada nos Estados Unidos, isso é um grande problema, né? Então, é importante que também os nós estejam mais espalhados pelo mundo e até mesmo fora dos Estados Unidos. A gente está falando é global, jurisdição é global. Qualquer coisa que os Estados Unidos faça em termos de legislação impacta, com certeza, mas eu não vejo que digamos assim, tira a força do Ethereum, que enfraquece o Ethereum, ou porque a gente está falando de uma das maiores criptos, de um dos maiores blockchains que existe no mundo inteiro, ele não existe só num país, não. Bom, maravilha, Solange, eu quero agradecer muito pela sua presença aqui novamente no Cripto Mais. A gente ainda vai falar muito sobre Ethereum e outros projetos de cripto pela frente, tenho certeza. Obrigado pela participação de novo. Foi um prazer, Paulo. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui por hoje, mas eu queria, por favor, pedir para vocês deixarem nos comentários aqui o que vocês acharam dessa conversa e, claro, deixar as dúvidas ainda que podem ter ficado sobre essa atualização Xangai do Ethereum. Não esqueça, por favor, de conferir as matérias no infomoney.com.br sobre o Ethereum e todos os assuntos de cripto que você está acompanhando por aí, sobre Bitcoin, sobre todos os assuntos relacionados a esse mundo. Eu espero vocês na próxima semana para mais um Cripto Mais. Até lá.